Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no For Dental Education. Eu sou o Guilherme Cabral. Adriano Baldotto. Eric Padovani. Hilton Riquieri. E hoje estamos num assunto picante, nesse nosso podcast que quer levar para vocês tudo sobre educação e toda a nossa experiência na área de técnico de prótese de laboratório, na área de reabilitação oral e aqui nos Estados Unidos com essas novas tecnologias. O que tem mudado? Hoje o assunto vai ser picante porque essa é a pergunta que provavelmente que a gente mais recebe depois de como vir para cá. Talvez seja essa. Qual que é a diferença? Né? O que vocês estão vendo aí? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Vamos começar então, Eric? Vou deixar com quem sabe, porque eu já estou cansado. Já. Vamos lá, os recadinhos iniciais. Se inscreva no nosso canal, vá lá, ative o sininho, né? Compartilhe pra galera. Então, chama quem você gosta, quem você não gosta também. Vamos encher isso daqui. Gente, toda vez que você ativa o sininho, ou que você clica, ou que você interage, aumenta o algoritmo, ele distribui para mais gente. Se você acha que esse assunto é interessante, distribui, que a gente quer ganhar o mundo, gente. Exatamente. A gente quer que isso seja broadcast para outros planetas. Que se tiver prótese lá, a gente quer atingir. E para que serve esse canal? Para que serve esse canal? Hã? Fala aí, vocês já assistiram 3? Para que serve esse canal? É para transferir essa nossa experiência em tempo real para vocês, tá? O que esse mundo tem para nos oferecer e como que a gente pode potencializar essas novas tecnologias. Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre odontologia digital. Eu acho que é o que a gente sempre escuta, né? Porque hoje é um assunto que está em alta na odontologia, é o digital. No mundo, né? O mundo inteiro está digitalizando. Todo mundo quer ser digital e tá dentro do digital. Então, o que a galera quer saber? É como é que está o digital por aqui. Como é que está sendo isso no nosso dia a dia. Então, eu elenquei aqui algumas questões que todo mundo vai responder aqui para a gente entender qual é a experiência de cada um. Porque não adianta falar somente, eu acho. Não, vamos ver o que cada um experimentou e está vendo desse mercado aqui nos Estados Unidos com a odontologia. Legal. Tá joia, gente? Então, a primeira pergunta vocês vão responder aí como que está o mercado da odontologia digital hoje nos Estados Unidos em relação ao Brasil? O que vocês têm visto de diferente? Eu vou falar então, porque eu sei que o Adriano, do jeito que ele me olha, eu vou falar, calma. Eu não sei se ele pede socorro ou se ele está... Eu quero ver se você vai falar errado para ele poder te corrigir. Tá bom. Então, eu vou dentro disso, eu vou pegar 2 informações que eu vi no começo desse ano interessantes. Os Estados Unidos está chegando esse ano a 50% dos consultórios odontológicos com scanner. É o país mais digitalizado do mundo, mas está chegando a 50%, o que já é um marco para N coisas, porque o digital possibilita educação, não educação continuada, mas é aquele data mining que você só consegue quando você tem uma quantidade de informações capturadas durante um tempo muito grande para você estabelecer a inteligência artificial, estabelecer padrões. Então, os Estados Unidos chega esse ano a 50% das clínicas com scanner, e eu acho que eles têm 20% têm acesso direto, seja na própria clínica ou de alguém do lado, de CBCT, de tomografia. Então, essa é uma parte. Claro que a odontologia digital é mais que isso, mas isso é um número interessante, porque se tem uma coisa que eu vejo que é um impacto grande, a grande diferença é o acesso, porque aqui é mais facilitado o acesso, porque o dentista e o técnico americano tem mais poder de compra, porque o dinheiro é mais forte, e, ao mesmo tempo, eles acessam essa tecnologia mais rápido. Hoje, depois depois de 2010, o mundo nivelou, né? Eu lembro que filme era... eles lançavam primeiro aqui e 6 meses depois, 3 meses depois, no resto do mundo. Hoje é mundial, né? O lançamento é imediato e mundial. Por quê? Porque a internet, depois de 2010, universalizou o conhecimento. Então, tecnologia também. Antes a gente era defasado 5, 10 anos de tecnologia. Hoje não tem mais essa defasagem. É tempo real. Se lançou aqui, lançou em outro lugar. Só que aqui eles têm acesso. Né? As universidades recebem a tecnologia para fazer pesquisa, as instituições, as clínicas, os laboratórios têm acesso à tecnologia. Então, isso é um marco, porque isso a gente está vendo em tempo real, um país em que acessa mais tecnologia, qual que é o resultado? Quais são as facilidades? Sim. E a gente vai discutir aqui, provavelmente, quais são os problemas que a gente está encontrando, né?
Deixa eu falar com o Hilton, porque a Hilton, carinha é, que ele... Deixa eu deixar você. Você Não, quer falar Não, alguma o coisa? Hilton Você não quer levanta a falar bola. O nada. Hilton levanta a bola, vai. Não, assim, em relação ao Brasil, eu acho que acesso, basicamente, é a diferença que existe entre o que a gente vive aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil. Ou seja, a situação econômica diferente favorece muito, portanto, o acesso à tecnologia, conforme o Gui acabou de falar, né? A tecnologia não só para o laboratório, mas também, e principalmente, para o dentista. Por quê? Porque essa tecnologia aqui é mais barata se comparado ao poder de compra também daqui. Então, acho que essa é a grande diferença. Em relação ao resultado da aplicação dessa tecnologia, não, eu acho que a gente está de igual, talvez para melhor, mas o acesso é realmente bem maior aqui, bem mais fácil aqui, o que explica esses dados colhidos por essa survey, por essa pesquisa, Entidade, essas por essa associações entidade. americanas. Exato. Então, se é mais barato e tal, não é que é mais barato, barato não é, mas o acesso é mais fácil. Aham. Então, uma porcentagem maior, um número maior de profissionais lançam mão dessa tecnologia para facilitar o seu trabalho, aumentar a sua produtividade. Mais uma vez, quanto ao resultado, não. Eu acho que a gente está muito bem lá. Aham. E aí, Adriano? Não, eu concordo com o Hilton. E Comigo você não concorda. Não. Nessa questão de você ter acesso às tecnologias, aqui a gente tem um diferencial que o imposto acaba sendo menor, né? E se você fizer a conta, por exemplo, uma fresadora, quantas facetinhas você tem que fazer para pagar a fresadora quanto o Brasil, a conta assim, é infinitamente menor, né? É muito menor. É muito menor. E a gente conta aqui também, aqui tem a facilidade do financiamento, que o juro, tá certo que a taxa de juros americana deu uma aumentada boa mesmo assim. Mesmo assim, Ainda não se compara. Lá no Brasil é muito pior. Lá no Brasil que tem aqui. um Estado que te ajuda muito, né? Então, taxa muitas coisas e acaba ficando difícil. Mas questão de trabalho, eu também boto fé que os brasileiros, a gente tá na frente. Eu acho que ainda tem uma pequena diferença, que aí é onde está o X da polêmica de tudo no Brasil, é que os dentistas aqui nos Estados Unidos não têm muito na cabeça aquela ideia de que quando ele entrar no digital, ele fica independente do técnico. Né? Perfeito. No Brasil, ainda o dentista ainda tem muito essa ideia na cabeça. Perfeita colocação. De quanto mais digital ele for, menos ele Menos precisa do técnico. e o que é uma distorção da realidade, que é só para vender mesmo, porque não é, né? Na verdade, você agora fica dependente. Você vira um técnico. E você não vira, agora você tem que contratar ou se você tiver que fazer aquilo, agora você vai perder o seu tempo. Exatamente. Você vai virar um terceiro turno. Exato. E que, se você for colocar no papel, se você trabalhasse isso como clínico, você triplicaria o seu faturamento. Mais, claro, exatamente. Eu acho que isso aqui eu vi que o dentista usa muito a tecnologia como uma ferramenta junto do técnico. Para potencializar a parte clínica dele. Exatamente. Ele não vai perder tempo fazendo dentinho. Aqui não. E no Brasil a gente ainda tem essa daí, né? Que a galera compra um scanner, uma fresadora e acha que nunca mais vai te ver. Eu pago 10 mil pro laboratório, 10 mil eu compro eu pago na parcela da fresadora. Você paga na parcela mais 10 mil de consumíveis, mais as taxas todas. O tempo que você fica no consultório, você não vê seu filho crescer. E o salário do técnico que você vai ter que agora contratar para você poder... Mas é uma característica também do Brasil, né? Lá as empresas pioneiras nesse segmento, né? Como técnica de venda, né? Colocaram isso, imprimiram isso na cabeça tanto do dentista quanto do técnico, mas em especial do dentista, isso que você acabou de falar, Érico. Eu vivi isso muito claro, né? Muito claro. Eu vivi e vi, muito claro. Olha, se você paga 5 mil para o seu laboratório, um exemplo, um número, você paga 5 mil para o laboratório, beleza, você vai acelerar do seu laboratório, paga aqui de 5 mil de máquina, pronto. Pô, legal, bacana, um pelo outro, legal. Mas quem que vai fazer?
Então, esse ou você vai contratar alguém e pagá-lo, ou você próprio vai fazer depois do teu horário. Isso Aí ele vai chegar à seguinte conclusão, que a hora dele é muito mais valiosa do que a hora do técnico. O engraçado é que eles faziam uma conta, quando começou esse negócio, eles faziam uma conta no Brasil, tipo assim, então você faz 80 coroas por mês que você paga, só que eles só calculavam o valor da prestação. Não calculava o posto, consumível, os materiais, de consumo, né? A hora trabalhada, a anuidade do a software, depreciação do produto, que depreciação. é um produto muito caro, pouca gente faz conta de depreciação, e isso aí era engraçado, cara, que eles faziam, e o que eu achava mais assim, os caras pegavam no congresso, no stand lá, colocavam aquele modelinho perfeito, com um centralzinho perfeito, escaneava, saía lá igualzinho. Você falava, putz, cara. É isso. É isso. Aí quando você fazia no seu laboratório, chegava a máquina, saia um dente para cada lado, cara. E, Não, cara, que escanear também. Escanear, tem o paciente que treme, tem saliva, tem sangue, né? Boca pequena, abertura... Tem reflexo, tem um monte de coisa que se incomoda. Aí já vamos para a próxima pergunta. Esse tá no esse roteiro, já né? deu Esse gancho aqui roteiro para tá nós. perfeito. Então, hoje com a odontologia digital do jeito que está, o que vocês acham que é o ideal de trabalhar? O molde ou o escaneamento? Primeiro, eu gostaria de responder. Sim, senhor. No cômputo geral, Eu todo gostei mundo da sabe. palavra. Assim, todo mundo sabe, todo mundo já viu aqui um modelo impresso do mais alto nível, um modelo também do mais alto nível, com silicones do mais alto nível, com gesso do mais alto nível. Não se compara. O gesso é melhor do que isso aqui. Mas no cômputo geral, escaneamento. Pela facilidade de Facilidade trabalho. de tempo, produtividade, você pode ter... é muito versátil, você pode manipular isso, fazer aquilo, não sei o que, melhorar aqui, melhorar não sei o que lá, você pode montar no articulador, você pode fazer isso, você pode modificar aquilo, você pode não sei o que lá. E tempo, porque, cara, você vai escanear uma boca inteira, tá bom, vou perder muito tempo, eu vou ser extremamente chato, eu vou fazer afastamento, eu vou fazer isso e aquilo e tal, não sei o que lá, eu preparo mas uma vez superada essa etapa clínica que diz respeito a remover provisório, limpar preparo, colocar fio de afastamento tal, e o escaneamento em si, cara, não tem comparação. O digital, no caso, ele já ganha, na minha opinião, e tende a ganhar cada vez mais. Sim. Gente, vocês estão vendo que eu modifiquei um pouquinho aqui minha posição, porque eu estou vendo o Wilton. Ele tem uma técnica para melhorar o bíceps dele, para levantar o bíceps dele aqui, ó. Eu tô me pegando, na hora que eu peguei, eu falei, não, deixa eu dar uma segurada aqui também para me apresentar no podcast aqui. A cabeça tá marcando ele. Eu faço isso desde sempre. No intervalo aqui, ele tá olhando a gravação e tá vendo ali os pontos fracos dele, ele tá melhorando. Ele tá cada vez mais bonitão assim ao vivo, mas é porque é impressionante. O cara faz um ponto fraco, agora ele tá todo... assim, cara, a mão fica escorregando. Então só tem um jeito de a mão não escorregar, que é fazer isso. Não, beleza, mas eu me peguei aqui e falei, caraca, olha aqui, olha essa ponto de vista aqui, eu dei uma... Pois é, caramba, meu. E de repente também, né, cara? Vamos lá, gente. Molde e escaneamento. Deixa eu te falar. Tem dois aspectos, tá? Um é o operacional. Operacionalmente, tô com o Wilton, não faz sentido. Depois que você digitaliza, o processo que você ganha dali para frente, em termos de velocidade, né? Hoje, faz 15 anos que a Universidade de Genebra, com a Francesca Vailati, que é a chefe de departamento, mostra esses números. Então, você diminui de 60%, é o mínimo do fluxo de trabalho, até 3 vezes menos. Quer dizer, não faz sentido você não digitalizar. Uhum. Eu só deixo uma ressalva muito prática aqui. Tudo o que você tem que fazer antes de moldar é tudo o que você deveria fazer antes de fazer o escaneamento. Exato. Hoje, só mudou o silicone. Só mudou o silicone pela luz. Nesse aspecto, eu acho que é uma distorção, porque o tempo que você demora para condicionar bem o tecido duro, para preparar bem, polir, fazer um bom provisório, condicionar tecido, para depois ele estar pronto para fazer um bom afastamento. Sim. E o afastamento do digital tem que ser melhor do que o afastamento do analógico, da silicona. Sim. Porque ela tem que ser horizontal para você pegar, para a luz entrar onde a silicona entraria fácil, né? Fácil. Então,
Essa fase antes da digitalização, para o digital é pior, porque tem que ser melhor conduzido. E para mim, a dificuldade toda na reabilitação oral ou na prótese é até aí. Dali para frente, se você vai digitalizar ou se você vai tirar a moldagem, para mim, dali para frente tá tudo certo. Porque a mágica da prótese, que é copiar os desafios da boca para transferir para o laboratório, e agora o laboratório vai fazer a arte dele, essa transferência, que é a moldagem ou o scanner, essa transferência, para mim, é o segredo da prótese no mundo. Exato. E essa é a parte que é mal conduzida. É o maior dor de cabeça para todos os laboratórios no mundo, é moldagem e registro de mordida. Por quê? Porque o preparo é mal feito, porque os tecidos são mal condicionados, e aí, se você vai escanear ou se você vai moldar, dá na mesma. Lembrando uma coisa aqui, só desculpa interrompendo aí, cara. A minha opinião, a minha ideia é baseada, claro, no pressuposto que até aí, ali, claro. O dentista sabe que está claro. Não, eu entendo. Afastamento legal. Eu sei disso. Porque eu sei que isso está na sua cabeça, é que eu coloquei, porque isso eles não sabem, né? E aí, quando vendem o digital, para mim, qual é o problema do digital? É quando ele é vendido assim, ó, se você não faz boa moldagem, compra o digital, que tudo que você não sabe fazer, o digital vai te fazer. Não, lembra, tecnologia amplifica quem você é, pro lado bom e pro lado ruim. Se você é ruim, você só vai moldar ruim mais rápido. E agora, porque você pagou 200 mil, você vai achar que agora o equipamento tem que suprir a sua falta de habilidade em preparar e condicionar tecido. E essa não é uma verdade. Dali para frente, não dá para... Eu tô com o Christian, né? O digital veio para ficar para sempre. Agora, o que eu não gosto é da falta de entendimento claro, é que se deixa até essa parte, a gente está muito mal servido no mundo inteiro. Porque o mesmo problema que eu tinha no Brasil... básica, né? O mesmo problema que eu tinha no Brasil, eu tenho aqui, que é o dentista que não sabe preparar, não sabe condicionar tecido. Não, essa aí é... Adriano. Bom, eu como não tenho a parte clínica, por exemplo, eu prefiro o modelo de gesso ao digital. O controle de umidade... Perfeito. Né? E a cor, cara, a cor das resinas eu acho muito ruim para trabalhar. Muito, muito ruim. Então, assim, cinza, preto. Igual ontem eu fiz um trabalho que eram 4 anteriores, que o dentista fez os dois. Fez tanto o analógico quanto o digital. E aí eu trabalhei com os dois modelos e ontem eu trabalhando, pensando comigo. Falei, cara, mas o gesso é muito melhor. Outra coisa, né? A textura de um dente anterior, isso, você pode capturar, né? Na resina fica mais difícil. Tem que... Quantas horas? Essa é outra... O fluxo digital... Se você quiser imprimir para ter a textura de uma moldagem, como deveria ser, você sai de 1 hora a 17 horas. Que é o fatiamento, né? Que é o fatiamento, que depende da quantidade de layers que ele coloca para ficar melhor. Mas para você capturar 70%, 80% da textura real, seria um modelo que demora 17 horas para ser impresso. Isso não é operacionalmente viável. E outra coisa também, que o programa de escaneamento, né? Que, não sei se todo mundo sabe, mas... O escaneamento se dá por fotografias em 3 pontos. Então, ligando sempre 3 pontos. Se você faz um escaneamento muito rápido, essa distância entre os 3 pontos que formam a imagem vai aumentando. Você perde a fidelidade detalhamento, microscópica. Então, quando você faz um escaneamento que você fica ali fotografando, você vai diminuindo o espaço desse triângulo. Só que o seu arquivo vai ficando um negócio que no computador demora 2 horas para abrir uma imagem de um escaneamento. Então, é isso que ainda tem esse problema. Um escaneamento rápido te dá um trabalho com menos qualidade. E aí, com menos qualidade de escaneamento, você ainda produz um modelo de trabalho piorando a qualidade daquele escaneamento que você já fez com um pouco menos de definição do que o molde te oferece. Né? Isso remete à próxima questão. Por que ainda tem dentista que não acredita no digital? Adriano. Eu não sou nem dentista, eu fico maluco. Eu acho que eu... É maluco.
Rapaz, Vou os me caras queimar aqui. estão querendo me queimar, cara. Eu acho que os caras me trouxeram aqui pra me sacanear. Todo mundo olhou pra ele, né? Pô, qualquer único que não pode responder, por favor, Adriano. É o seguinte, ó. Esse eu acho que tem. Eu tenho que pedir as meninas que faziam o meu trabalho da faculdade lá, a Amanda e a... Pra A Amanda, responder. a Sandra e a Elisa. Pra me ajudar a responder essas Por que questões que aí. dentista ainda não acredita? Gui, essa é contigo. Vai lá. Essa Começa aí. eu acho que é simples. Existe um investimento que talvez seja o primeiro obstáculo, né? obstáculo é o investimento, principalmente falando de Brasil. Sim. E o segundo é a curva de aprendizagem. Porque o cara já, principalmente os mais antigos, por isso que as novas gerações já estão entrando no digital. Porque os mais antigos já fizeram sem essa ferramenta. Sim. E a hora que eles começam essa ferramenta, eles têm que desaprender para começar um ciclo novo de aprendizado. Então o cara fala assim, peraí um pouquinho. A hora que eu digitalizo, tá pior do que eu fazendo convencional, por que eu vou fazer que eu vou isso? voltar? Por que eu vou gastar dinheiro e vou ter que gastar mais um tempo da minha vida investindo em dominar a técnica, Sim. se eu já faço? Né? Então, é essa curva de aprendizado e o investimento que você tem que ter. Nas gerações mais antigas, aqueles que já dominam. E nas gerações mais novas, eles invertem o processo. O que se eu tiver que aprender, deixa eu aprender o que já tem. Sim. Normalmente, esse não está fazendo investimento. É. Quem está fazendo é alguém que está comprando para ele. É. Seja uma companhia para quem ele trabalha, seja o pai, seja quem for. Então, ele já entra com esse diferencial de mercado ainda. Eu sou Sim. novo, mas eu entro com esse diferencial de mercado. Mas ainda assim, principalmente no começo, porque quem está participando desses 15 primeiros anos não sabe a incompatibilidade que os sistemas tinham. Sim. Você comprava uma coisa, agora essa não conversa com o scanner. Mas esse não conversa com o software do meu laboratório. Mas quando ele desenha lá e manda, não conversa com o meu software que recebe aqui a impressora. Exato. E isso tudo está caindo, mas demanda tempo. Demanda 5, 10, já estamos há 15 anos na odontologia digital. Na verdade, ela é da década de 70. É que ninguém lembra os primeiros scanners, ninguém nem ficou sabendo que eles existiram. Mas a gente vem melhorando. Agora, vem melhorando numa velocidade rápida. Né? Falando com o Paulo Cano, mesmo. O Paulo Cano, em 2017, ele falava assim, agora o algoritmo do scanner está pegando os preparos que eu faço. Mas ele começou em 2017 a falar de digital? Não, ele começou em 2012, 2013. Sim. Mas o algoritmo ficou bom para ele falar, agora eu estou confiando, só em 2017. Então, assim é para todo mundo. Mas ninguém fala dessa história que vai... Eu É acho natural. que os dentistas mais novos também, eles já cresceram já Sim, dentro o digital. de tudo digital. Tudo. Né? É, Então é mais fácil assimilar a eu- ideia. Eu vejo o seguinte, cara, assim, a pergunta é bem clara. Por que ainda tem dentistas que não acreditam no digital? E a minha resposta é tão simples quanto. Porque eles ainda não aprenderam. Ué. Porque a hora que eles exatamente. aprenderem, aí envolve, Guilherme, tudo aquilo Concordo. que precede o contato com o digital. O preparo, o polimento, o afastamento, o termo de preparo, não sei o que. Tudo aquilo que entra, o preparo, o condicionamento gengival, tudo aquilo, a parte oclusal, claro, mas tudo aquilo que diz respeito só ao preparo, quando ele aprender, aquele dentista que faz aquilo lá bem feito, cara, a hora que ele é tosco, de tão simples. Vai lá, em vez de preparar silicone e tal, aquele negócio todo, aquele material caro, demorado, secretária e tal. E a hora que ele percebeu que é só em 5 segundos, é por isso que eu falei, é porque ele ainda não viu, é porque ele não sabe. Uhum. Mas o dia que ele entender que é muito mais fácil você escanear do que todo aquele processo da moldagem com silicone, ele muda para o digital. Vai ser o processo natural, né? E essa semana passada, essa semana eu passei por isso, porque eu peguei um dentista ligou para falar de planejamento e conversando com ele, ele é professor, 17 anos professor, universidade, e ele falou, eu estou querendo começar no digital, porque acho que agora está na hora, mas você me ajuda, vocês me ajudam e tal. Eu falei, beleza, mas o que eu tenho que fazer e tal? Eu falei assim, o que você já faz? Não, eu sei que tem que preparar bem, tem que condicionar tecido, tem que fazer provisório, eu faço moldagem de duplo fio, o que eu faço? Eu falei assim, doutor, qualquer coisa que você fizer tá bom. O que você precisava saber para usar o digital, você já sabe. Então, você não precisa fazer mais nada, não. Ele já tem lá, tá encostado, né? Tá encostado lá há 2, 3 anos que ele não usa, porque ele tá tomando coragem. Eu falei, tem problema não.
o mais importante, que é onde a gente tem maior problema aqui no laboratório, é o que o senhor já sabe. Pode tocar. Mas daí eu falei para ele uma coisa que aí corrobora com o que o Adriano estava falando. Eu falei assim, agora, se o caso é de poucos dentes anteriores, se puder fazer uma moldagem de silicona, ajuda. Porque se a gente precisar copiar a textura, no nosso fluxo, é melhor que seja com gesso vazado do que um processo de 17 horas de imprimir o modelo, que a gente naturalmente não tem como o laboratório ficar com uma impressora parada 17 horas para fazer um modelo de um dente anterior. Eu acho que isso ainda é um pouco... Então ainda é um diferencial. E eu concordo, porque eu tiro foto no final dos casos. E eu vejo um caso terminado com gesso e um caso terminado de um elemento unitário com gesso e um caso terminado digitalizado com um modelo impresso em 2 horas, a diferença de forma, de textura, porque não captura. Sim, até a borda incisal. Você vê a borda a borda é. Um joguinho de videogame, assim, pixels, né? Isso, a borda é pixelizada. Agora, são Minecraft. para situações muito específicas, né? Agora, de novo, o problema não é a ferramenta. É igual querer culpar a arma por ter matado alguém. Sim. Ninguém culpa a arma por ter matado. A arma é uma ferramenta. Você tem que culpar o cara que apertou tirou. O problema gatilho. não é o digital ou o analógico. O problema é o dentista. O problema é o protético. Se o Christian Kohlmann coloca uma frase: você tem que trabalhar no digital com cabeça analógica. Porque é verdade. Isso, você tem que então, aprender, saber biologia. Isso aqui já linka na próxima questão, que é exatamente sobre a facilidade do fluxo de trabalho, né? Que, acho que é a opinião de todo mundo, né? Que facilitou, né? Muito. A produção aumentou muito. Nesse aspecto eu não tenho. E ela ficou eficiente. Não é que ela só aumentou e ficou pior. De novo, os algoritmos melhoraram, as adaptações melhoraram, Sim. a gente ainda tem desafios no dia a dia, Claro. né? Como é que o CAD vai falar com o CAM, como é que o scanner vai falar com a fresadora, como é que a fresadora vai falar com o material, como é que esse ciclo no forno de contração vai ser respeitado ou não, qual o resultado final de adaptação. A gente sabe que, se tudo for conduzido bem, a adaptação é a mesma do mundo analógico que a gente tinha. Digamos que, então, tudo seja bem conduzido. Agora, vamos lá, linkando a terceira, a próxima pergunta. O fluxo. Digamos que tudo seja bem conduzido. E aí, Eric? Tá. Facilitou o fluxo? Bom, aí não tem, facilitou. Aí não tem o que falar. Porque se tem uma coisa que é verdade, é que o fluxo digital permitiu a gente ver o que não via antes, ampliar para todo mundo, né? Todo mundo está vendo sobre o microscópio agora. Se você quer ampliar um bordo, você vê. Se você quer melhorar o perfil de emergência, você tem a capacidade de ampliar ele quantas vezes você quiser e falar, tá ruim, né? O que a gente ainda... Agora a gente já sabe, mas a gente não sabia há pouco tempo atrás, era o quanto que aquilo que a gente vê na tela era acontecer no mundo real. Uma coisa é o que a gente planeja na tela de um computador, outra coisa é o que a gente recebe como modelo. Né? Essa curva de aprendizado, cada um tem que ter a tua. Isso, então, exatamente nisso já vem duas próximas questões que corroboram isso daí, que é como que essa nova geração está chegando dentro do laboratório, vamos dizer, dos técnicos, né? Facilitou a performance do técnico, né? A gente já viu que sim, mas o quanto do conhecimento básico dele Isso é o faz problema. a diferença dentro do laboratório. Uma coisa, gente, gamer não é CAD design. Por favor. Por favor. Essa é a nossa fofura, gente. Por favor. Aquele sobrinho que fica ali o dia inteiro Por jogando favor. joguinho. Gente, Ele pode até saber da linguagem, isso, mas... eu vou começar porque eu que sofro com isso dia a dia. Tá certo, isso tá certo. Gente, o cara, para ser um CAD design, ele precisa estudar a anatomia dentária. Entendeu? Não é pegar a biblioteca, tá pronta a biblioteca, posicionar e pronto. Tá. Não. Tem que entender de curva, oclusão, função. Tem que ter uma sensibilidade para ver que o sorriso está alinhado com o rosto do paciente. Entendeu? As curvas, as meias, tudo. Tudo. Então, assim, gente, não é... vou fazer um curso para me aprender a mexer. Primeiro, por favor, aprendam anatomia dentária. E é uma coisa assim que leva tempo. Todo dia eu estou aprendendo, ainda até hoje. Todo dia eu paro, vou para o Instagram, olho o trabalho de gente que eu gosto, olho o trabalho também que eu não gosto para saber como não fazer. Mas assim, tem que ter uma visão crítica, tem que olhar, tem que entender o que é dente para depois virar um CAD design.
Entendeu? Eu não tô sendo grosso, gente. Não tô sendo grosso. Você está sendo Não, realista. não, não, Tô não. sendo É realista completamente, do que eu vejo. completamente. E é o que vem É o que eu acontecendo no penso mercado, também. né? É. Não. Às vezes o técnico tem uma excelente qualidade, mas ele já tem uma barreira, querer aprender uma coisa nova. Aí ele pega lá um filho, um sobrinho que tá lá, que fica o dia inteiro jogando videogame, e fala: esse menino é bom no computador, Isso. vou botar ele para desenhar os dentes para mim. E é onde acaba acontecendo um grande problema, né? Agora fala aí, Hilton, da base, né? Então, pois é. O Ito não tem nada para falar, gente. Não tem nada Mas pra deixa falar, eu, peraí, assim. deixa eu pegar. Gente, não, mas o Adriano já deu a dica ali. A verdade é o seguinte, meu. Você se torna um excelente gamer, não só um excelente gamer de software CAD/CAM, quando você sabe fazer dente. Então, aí sim, se a gente, no mundo ideal de Narnia, né, cara? Se você é um cara que gosta de tecnologia, de computador, você é um gamer. Cara, imagina esse gamer abastecido ou suprido de informações que levam ao resultado final um dente que pareça dente e trabalhe e funcione como um dente. Não, esse seria, assim, o mundo ideal. Então, na verdade, é o seguinte, a mola propulsora desse gamer tem que ser o conhecimento em anatomia dentária, em forma, Tem que fazer, função, tem que fazer cera. estética. Tem que fazer Então, cera, pegar o modelo isso, na mão, ver. para isso não tem jeito, gente. Até alguns anos atrás, o meu ponto de vista, ele mudou já pelo menos 3 vezes nos últimos, 10 anos. Quando essa história de digital começou, eu achava, putz, acabou, isso aqui, o manual acabou, isso aqui e tal, e logo tá todo mundo sabendo fazer isso e tal. Aí o tempo passou, eu falei, não, quer saber? Agora que vão precisar saber. Agora que vão precisar saber, cara, porque eu tô vendo que sem habilidades cognitivas que levam ao aprendizado, ao conhecimento, à fixação de conhecimento, não tem. Ele continua um gamer. Aí depois mudou. Eu falei, cara, você quer saber? Não, é possível. Por quê? A tecnologia trouxe também um acesso ao conhecimento de uma forma que antes a gente não tinha. Por exemplo, a cinética a qual a gente é mostrada, por exemplo, movimentos mandibulares, só com a criatividade, com o exercício da imaginação, você conseguia imaginar a movimentação O côndilo deslizando, côndilo, parede superior, parede desocluindo medial, a parede exato, distal da cara, aresta. hoje você tem lá aqueles crânios com musculatura tudo no lugar, a cápsula articular tá lá, você vê o côndilo deslizando, vai para um lado, o treco faz isso, aquilo, a parede medial. Congela, você olha a relação de cúspide. Então a tecnologia ela facilitou muito, muito o aprendizado em si. Aí agora, tá bom, era possível? Não, agora realmente no quarto estágio eu falei, cara, não é possível. Você tem que ter habilidades cognitivas, você tem que já ter conhecimento forte, desenvolvido por essa capacidade de absorver conhecimento, conhecimento já solidificado e capacidade junto com aliado à tecnologia. Aí sim o resultado é legal. Eu parei nessa. Eu acho que sem manual não vai. Não adianta você colocar a biblioteca do Hilton Richieri talvez o problema do digital é copia e cola não resolve. A mesma coisa do implante. Furar e colocar um implante no osso é fácil. Difícil é colocar ele tridimensionalmente no lugar certo. A mesma coisa é a tecnologia, o CAD/CAM. Você copia e cola uma biblioteca bonita, algoritmos naturais, em cima de um dente ou de uma falta de dente, é fácil. Difícil é entender como que biologicamente ele teria que funcionar ali. Como é que cada aresta teria que se comportar para aquele perfil de tecido mole. O quanto aquele biotipo de tecido mole aguenta em termos de perfil de emergência. Né? E isso, de novo, é conhecimento de biologia. O processo de cicatrização humana não mudou nos últimos 100.000 anos, sei lá. Gui, deixa eu só... Isso está muito, muito recente na minha cabeça. Nós estamos lá com os CAD designers, tem casos lá de reabilitação, né? O paciente de um lado, classe 1, do outro lado, classe 2, né? De um lado bem, dentes bem encaixados, do outro lado nem tanto, né? E aí o CAD designer vai fazer lá o ensinamento diagnóstico digital, né? E eu vejo que entre o canino superior, primeiro pré, canino inferior, primeiro pré, mas exatamente entre o canino superior e o canino inferior, tem lá um espaço. Eu falei, cara, como é que pode ter esse espaço? Cara, fecha esse espaço aqui, porque tudo bem, do outro lado foi fácil, porque ali é classe 1, agora aqui um pouco... Não, mas se eu modificar, o CAD designer, ele fala assim, não, mas se eu modificar isso aqui, a hora que ele protulir, vai tocar.
É para isso mesmo. Mas é para isso mesmo, cara. Por quê? Porque o primeiro toque protrusiva não se dá entre os dentes anterior incisal e lingual do dente. Não, se dá entre ponta de cúspide vestibular do primeiro para inferior e distal do canino superior. Sabe? É ali. Ali a natureza, aliás, criou até um aspecto anatômico, um relevo anatômico chamado lóbulo distal. Não é nem a crista marginal distal do canino, é o lóbulo distal, onde se dá o primeiro toque. Que é volume, né? Que é volume mesmo. Para você conseguir. Uma cristazinha, né? Para deslizar. Aí eu falo, cara, você tem que ter conhecimento de morfologia e dinâmica e excursionamento mandibular para poder entender o porquê que tem que fechar aquele espaço ali. E aquele tem que ser assim, ó, pilar central do seu desenho. Você tem que entender isso. Do contrário, você vai colocar dentes todos muito bonitos, alinhados, legal. Nada a ver. Em 2002... Nada a ver. Em 2002, não vou nem falar de ponto de contato sempre. Sim. Vamos lá. Em 2002 eu tive uma experiência dessa com o digital que eu vi que ele não ia voltar. A USP, eu dava aula em Bauru, e a USP de Bauru, num congresso, estava lançando o Homem Virtual. E era o esqueleto, 3D, sim. Era o rosto de uma pessoa normal, ele em 3D, ele tirava a pele, ficava o músculo, tirava o músculo, ficava o osso, mas o vídeo que eu vi era a técnica da pterigóide, da anestesia, que você dá o primeiro lance, depois você vira pré-molar e segundo lance. Eu já tinha terminado a faculdade, 6 anos, 7, já dava aula, já tinha o conhecimento. A hora que eu vi nunca tinha visto aquele segundo lance, ele pegando o ramo da mandíbula que corre para trás, para o segundo facear e pegar o mandibular lá atrás, eu falei, meu Deus do céu, como que depois de 7 anos eu não tinha a menor noção espacial do que estava acontecendo? Lembra que a gente não tinha a cinética espacial da articulação? A gente sabia que estava ali, mas o que tem no meio daquilo ali? O que tem? Por que fazer o movimento? Aquilo ali foi assim, ó, meu Deus do céu. O digital para a educação nunca mais vai sair. Então, aqui corrobora com o que você está falando. A hora que você permite, no meio de um processo de planejamento, em caso de reabilitação, os 6 elementos anteriores que sejam, ou posteriores, você congelar a tela, expandir, olhar só as pontas de cúspide, fazer a cinemática, fazer as angulações todas mandibulares e ver onde está tocando, onde não está. E você olha aquilo, um molar desse tamanho, você fala assim, não, essa crista distal tem que estar para cima, essa para cima, agora morde, não está certo. Agora faz a dinâmica, não está pegando. Essa aqui tem que estar aqui, mas aqui tem que estar baixado para tirar, para aliviar a excursiva para ficar lá no canino, ou para ficar de grupo. A hora que você vê isso acontecer, você fala assim, meu Deus, dinamicamente, né? Isso aqui, você ficou 20 anos com uma câmerazinha aqui, mostrando para o pessoal numa tela gigante, e ainda assim eles não viam. A hora que você começa a congelar, você vê os pontos de contato, você vê o deslizamento, fala assim, aqui, gente, isso aqui não pode existir. Aqui tem que ter um lóbulo, para que isso aqui não existir, um lóbulo aqui na frente vai desocluir, vai permitir. Aí agora, ó, com tudo isso que a gente está falando aqui, vai na outra questão já, olha como está tudo linkado, né? Como o Adriano falou lá do gamer, que vira o cadista, aí o Wilton falou que o cadista, sim, tem que aprender, tem que ter uma base, morfologia e tudo mais tal. E aí a gente está entrando numa geração de técnicos de cursinhos. Não tem técnico mais se formando na escola da prótese, né? Então, como é que vocês enxergam isso para o futuro da prótese dentária em si? Porque as escolas estão perdendo os alunos, né? A gente não tem mais alunos de escolas do mundo estão fechando, baixando as portas. Primeiro que você tem que ter a sua regulamentação da sua profissão. Senão você é um servente de protético, né? Exatamente. Perfeito. Então, como é que vocês veem isso no futuro da prótese dentária? Isso é complicado, porque hoje em dia você pega gente que chega no laboratório e fala assim, eu sei maquiar, mas não sabe fazer um vazamento de gesso. Não sabe como é que é o processo de fazer um troquel. Exato. Entendeu? Você maquiar. Então é isso, você não é um técnico em prótese dentária. Não. Né? Porque você precisa ter o processo inteiro. Porque você está sozinho ali, como é que você faz o processo inteiro? Eu pego a moldagem do dentista e vou até o final para fazer o trabalho. Então, isso está complicado também. Está faltando. E quando você faz isso para aprender a ser técnico, aí você pode ir pro digital, mas você sabe quais são as suas limitações agora no mundo digital. Eu estava falando essa semana, acho que eu estava falando com o Hilton, que eu pulei, como eu entrei num laboratório grande, eu fui para cera, da cera eu fui direto para cerâmica. Então, eu nunca montei dente na minha vida. E eu falei, não sei para que eu estava falando, que eu tenho, até hoje, eu tenho uma dificuldade de criar o corredor
porque eu pulei essa etapa de montar dente. Sim. Entendeu? Olha, e você que hoje já controla tudo de morfologia no detalhe. Isso. Mas, pô, às vezes falta cognitivamente, tá bom, eu tô vendo que o corredor tá fechado ou tá aberto, mas aonde é que eu tenho que mexer, Isso. né? Até mesmo na construção, porque você vai construindo, o dente vai no automático, aí quando você para assim, olha, cara, mas tá errado isso aqui. Aí você vai e conserta, mas... É que você vai compensando, né? Isso. Quando você vai construindo, esse aqui você deixa torto, mas depois você alinha esse torto junto com aquele torto, já não parece tanto. O terceiro torto, você vai, agora tá alinhado. Quando você vê o Né? conjunto todo... Tá aí o Thiago Viário para não deixar a gente falar sozinho o clássico da prótese total. Isso me lembrou desse assunto, né, cara? Pô, beleza, olha. Cara, a definição de técnico em prótese dentária é o seguinte, é aquele cara que, provido de instrumentos e materiais, ele consegue fazer por conta própria um dente. Uhum. Ele consegue colocar o dente no lugar. O gamer, desculpa, gente, o gamer, gostei da analogia, da né? analogia. O gamer, ele consegue te entregar, quer dizer, aquele cadista, ele pode se considerar um técnico em prótese dentária desde que, uma vez tirada a tecnologia da frente dele, da mão dele, ele consiga, com aqueles instrumentos básicos, tipo um lecron, uma cera e um gotejador elétrico, uma lamparina, ele consiga construir um dente e colocá-lo em função. Tá ligado? Esse é o técnico em prótese dentária, porque aquele cadista que não consegue entregar um dente no lugar em função, ele não pode ser considerado um técnico em prótese, ele é um cadista. E lembrando assim, que a gente está começando esse projeto aqui, igual o Cabral falou nos outros episódios, para a gente resgatar um pouco Os princípios. dos princípios, e isso é uma coisa que a gente vê assim, se perdendo rápido com a digital, e tem que recuperar, porque senão a prótese não sai. Não tem, assim, vai fazer parte do futuro resgatar o passado, aquilo que funcionou. Ponto. Isso não é na prótese dentária. Isso é na medicina, isso é na engenharia, isso é na psicologia, isso é na advocacia. Simples. A advocacia está indo para um ponto em que você bota nesses inteligência artificial, você bota o tema e ela escreve para você o processo, com um índice de assertividade maior do que os advogados. Mas e aí, vai substituir? Não. Vai precisar voltar a princípios. A gente vai precisar fazer esse resgate na odontologia. Por quê? Aí que tá. Porque igual o advogado, ele não tem que mostrar o processo. Chega lá, ele tem que convencer o júri que aquilo que ele está dizendo é verdade. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Por isso que você tem que ter o conhecimento. Uhum. Para a pessoa te questionar e você... Isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, em relação a isso daí, mas falar um pouco do que a odontologia digital trouxe de verdade no mercado, assim, que a gente está vendo diferença, que é como a odontologia digital tem impactado na experiência dos pacientes, né? No processo de trabalho e tudo mais do que o paciente recebe. Você acha que mudou muito o mercado do que era antigamente, hoje com o digital? Se eu tiver que... Para fazer rápido essa análise, facilitou a comunicação entre dentista e técnico e paciente, então facilitou a venda do tratamento, porque ninguém compra um tratamento de um problema que não sabe que tinha. Então, nisso, a tecnologia ampliou a qualidade da comunicação no diagnóstico. Fala assim, nossa, agora eu tô vendo, por que faz 20 anos que eu vou no dentista, o dentista nunca me falou que eu tenho esse problema. E agora tá nítido que eu tenho. Beleza. Aumentou o nível de aceitação e a compra. Nisso melhorou. Aonde que eu acho que é uma distorção? Melhorou no fluxo todo, porque daquilo que foi aceito no começo para aquilo que vai ser entregue no final. Agora a gente tem ferramentas para medir a qualidade do serviço entregue em relação ao que foi vendido. Essa replicabilidade do digital também é outro fator positivo. Onde eu acho que não é, mas é vendido como se fosse. O tempo de procedimento laboratorial, todos aumentaram. Aonde não é verdade? O tempo de procedimento clínico. Aonde eu acho que não é? No cuidado do preparo e no cuidado dos tecidos moles, é pior no digital do que era no analógico, que as siliconas aceitavam. Nesse aspecto, não ficou mais confortável para o paciente. Porque antes, quando eu moldava em 1h30, 6 elementos, agora no digital, às vezes tem que moldar em 2 horas.
Porque eu tenho que colocar o primeiro fio melhor do que eu colocava o outro, o segundo fio melhor do que eu colocava, eu tenho que secar ele melhor e agora eu tenho que fazer escaneamentos individualizados. Tudo que é fora desses procedimentos, melhorou. Fazer a primeira moldagem, a segunda moldagem, provisório, tudo que eu não tenho que refinar. Uma previsibilidade do resultado final. Aí Hoje tudo é bem. Essa previsibilidade é impagável. Cara, isso é impressionante. É impagável. Leu meu pensamento. Não, eu acho que a grande, mais uma vez, entre a Z, 0 e 100%, acho que, cara, na contagem final, realmente, a previsibilidade foi o grande trunfo agregado pela odontologia digital no alcance, para o alcance do resultado final, né, cara? É o que eles chamam... Quer falar? Não, esse eu concordo com o Hilton. Ah. O maior acerto foi a previsibilidade. É. Isso aí O ajudou paciente consegue muito. enxergar o que vai ser no futuro, né? Porque antes você tinha um tempo clínico para poder preparar algo para mostrar ao paciente. Hoje o dentista, em 10 minutos, ele faz ali. Essa aí, já está lá, né? Já está documentado, né? Então, isso realmente é o fast food, né? O fast food, você sabe que você não é melhor do que o bistrô, Sim. mas você sabe o que você vai esperar. E você tem aquilo que foi prometido. Isso. Só cria um probleminha também, né? Aumenta a prisão, mas aumenta também a expectativa, expectativa, né? perfeito, Tá, perfeito, você vender e exatamente, depois... você não Venda toma- o que você vai conseguir fazer. Exatamente. Esse é o problema. Então, aí um último assunto aqui para a gente encerrar. Rapidinho. Você acha que a odontologia digital... Gente, para, que ela tá perturbando a gente aqui. Eu só que tá irritando. Calma. Agora são só pitadinhas para finalizar. Desculpa, tá? Você acha que a estética das próteses melhoraram com o digital? Boa pergunta. Boa, se você sabe Eu tenho uma ideia disso. princípios eu quero biológicos, sim. Se você não sabe copia e cola, não. Deixou todo mundo igual. Não, Cara, não sei, porque eu ainda acho que... E discordar é bom, viu, gente? Aqui é sim, bom, claro. porque é assim que Porque acontece no mundo. Eu acho que ainda, por exemplo, quem faz mais refratário, essas coisas, ainda tem um resultado final Uhum. natural melhor, que é o handmade ainda, né? Você faz na mão, Aham. você cria aquilo ali na mão, entendeu? Controla. Eu acho que a sensibilidade da Agora eu vou contar a minha experiência e por que eu acho que melhorou a estética. Eu não digo estética só da beleza da cerâmica e tal. Eu tenho 2 molares aqui que são próteses, molares superiores, né? Por acidente, fraturei os 2. Um é um implante e o outro é uma coroa. Foi desenhado exatamente os dentes que eu tinha de um pré-escaneamento nas coroas que eu tenho na minha boca. Em nenhum momento eu senti diferença. Legal. E todos eles ocluem exatamente como meus dentes naturais ocluíam. Então, eu acho que a mão, a gente não conseguia fazer isso. De Perfeito. jeito Ó, nenhum. um aspecto Então, que não fica tem. uma dica. Você que não tem a sua boca escaneada, escaneie, que uma hora... Vai precisar. Vai precisar. Igual o cordão umbilical do nenê, né? Uma hora você vai precisar daquela sala tronco Uma ali. hora o seu dente vai quebrar comendo pão e tomando ar. Não se esqueçam, cara. Um pão, nossa, um pão quebra dente. Macarrão bem cozido. Nossa! Graças a Deus eu Quebra tinha minha um boca dente, que é uma escaneada. beleza. Então Ah, eu esse tenho é meus legal. 2 molares originais aqui como prótese. Isso- Então, quanto a isso, previsibilidade, fluxo de trabalho, eu acho que assim tem mais pontos positivos do que negativos, e aí todo mundo concorda, não tem nem que pensar, mas não resolve tudo, né? Não, e tem coisas... E aí, o que não resolve é a mão humana e o conhecimento que vão chegar no último estágio para pouquíssimos detalhes. É aquela hora que você vai personalizar de verdade com o conhecimento que precisa. Exato. Acho que a gente só entra em outra discussão. Nicho de mercado. Eu acho que sempre vai ter um nicho de mercado para isso. Também, concordo também. Sabe, o handmade. Para feldspate, capa feita à mão, é isso aí. Então, mas esse aí, cara, esse técnico que faz o handmade, para esse nicho de mercado, esse é o dinossauro, cara. Esse é o cara que está em extinção, cara. Mas sempre vai ter trabalho para ele. Sempre vai ter. Ou tem, né? Hoje você pega o próprio Brasil Boca Bela. Você tem uns nomes mais novos e que não dá nem para falar. Né? Tá no... Então, é isso daí. Encerramos esse assunto. A gente já falou tudo que tinha que falar aqui. Então, já deixo o recado para vocês de novo. Curta aqui o nosso canal, se inscreva, ative o sininho
para que você receba cada vez mais conteúdos desses. Cadê vocês que estão aí? Tira uma foto aí e posta pra gente Compartilhe, lá. né? Compartilhe para os seus amigos, para os seus inimigos também, para todo mundo. Quanto mais pessoas... perguntas também. Bote perguntas lá nos comentários para nos próximos Nos próximos, episódios, né? toda pergunta, tudo que Isso. vocês fizerem vai ajudar o canal a progredir. gente. Isso, exatamente. Então é isso aí, gente. Um abraço. Faz um coraçãozinho. Coraçãozinho pra vocês tirarem foto aí. Eu sei sei muito fazer, bem, nem eu sei sei não. muito bem o que você está pensando aí, então, por favor. O velho de 85 anos, vendo os netos fazendo. O velho